de nós. Usa, Senhor, meu Pai, o teu filho, Pai. Usa, Senhor, porque nós necessitamos, Senhor, ouvir a tua voz. Pai, cobre ele com o teu sangue. Senhor, coloca uma capa de invisibilidade sobre a vida dele, para que nenhuma seta do inimigo venha contra ele. Guarda a família dele, os negócios dele, guarda o ministério dele, Pai. Em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhuma retaliação do inimigo contra a vida dele, família, negócios nem finança, porque, Senhor, ele é um canal de ti, Senhor, neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fale com ele, Senhor, que a boca do teu filho seja a tua boca, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te louvamos e te engrandecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louva a Deus por essa noite em que Deus nos concede na sua presença, para assim adorar o seu nome, na beleza da sua santidade. Só Ele é digno de honra, de louvor e de adoração. Deus, Ele tem mania de quebrar o protocolo comigo. Eu muito me preocupei nessa noite e estudei e fui bem eficaz no meu estudo. Nessa noite o Senhor mandou pegar o esboço que eu trouxe, que eu fiz, colocar atrás da Bíblia e falou comigo. O negócio agora é comigo. Aleluia. Muito me preocupei em ver a maneira que os irmãos adoram a Deus, em ver a maneira que os irmãos se vestem, e muito isso me preocupa. E eu achei, sabe, algo que Deus falou comigo ao meu coração: os teus olhos veem, aleluia, mas o negócio é outro. Eu vi pessoas zelosas, até no jeito de vocês se vestirem, se preocupar com o kipá, com um manto assim. Eu digo, meu Deus, eu não posso trazer qualquer palavra, tem que ser uma palavra profunda, tem que ser uma palavra no estudo. E Deus disse, homem, o negócio aqui é outro. Aqui não tem religioso, aqui tem adorador. Você que aqui o negócio é diferente. Lembra a mão da sua bacalabacana. E eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu vi aqui coisas que fazia 10 anos que eu não vejo. Eu olhei para um conjunto de jovens que louvavam a Deus, pessoas bem vestidas. Eu digo, meu Deus. E eu, vamos adorar a Deus. Para mim eram apenas pessoas, sabe, queriam louvar ali um hinozinho da moda, um hinozinho que está, aleluia, no momento cantado por todo mundo. Mas eu quebrei a cara de novo. Eu vi jovens que ainda investem em adorar ao Senhor. Eu vi jovens que têm medo de deixar o Espírito Santo de Deus usar pessoas com fome no repente do Espírito do Senhor. E eu oro nessa noite para que isso se propague em outras igrejas, porque está em falta. E eu digo, meu Deus, eu vi o primeiro hino que eu fui batizado com o Espírito Santo sendo cantado aqui, e isso há 10 anos atrás. O mesmo hino, o hino é velho, mas a unção é a mesma. E eu digo, Deus, o que é que eu faço? Se eu não faz nada, deixa que eu faça essa coisa. Louva a Deus por ter chegado aqui. Queridos, que os que trouxeram Bíblia essa noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra no livro do doutor Lucas. Aliás, no livro que Lucas escreveu, Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vê se aí tem um capítulo de número 9. Meu Deus. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu queria que um dos obreiros trouxesse só um pouquinho de água para mim, querido. Oh, glória a Deus, perdão, não vi. Amém. Minha garganta ela recebe um pouco. Se tiver algum dos levitas que faça um tecladozinho para ajudar o Paraíba aqui, que a voz não ajuda muito não, irmãos. Aleluia. Mas se não tiver, vai dando glória a Deus aí, que Jesus te dá graça para suportar aí. Em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, somente até o versículo 9. Obrigado. Glória a Deus. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de
de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. E seguindo ele a entrada, fora ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhando ao seu redor. E caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra à cidade, onde te dirás o que te convém fazer. E os seus companheiros, se viesse de viagem, pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, podeis sentar, se possível, dando glória ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus por tudo quanto Ele tem feito em minha vida. Eu louvo a Deus pelo Evangelho, o qual eu ouvi há 10 anos atrás. Sim, porque eu sou um novo convertido com apenas 10 anos na presença do Senhor. Mas foi o Evangelho que um dia eu ouvi, que me fez entender a realidade daquilo que eu realmente precisava viver ou mudar na minha vida. Primeira vez que eu ouvi o Evangelho, eu era um jovem estudioso. É bem verdade que eu lia, mas o meu ato, a minha vida não praticava a palavra. Estudava dentro do catolicismo. E lá dentro eu aprendi, os mandamentos, alguns mandamentos mosaicos. Eu aprendi a ter reverência a santo de pedra, a Deus de madeira, Deus de pau. Eu aprendi a fazer orações e rezas que até hoje eu busco entendimento por que eles fazem aquilo que até hoje eu não consigo entender. Certa vez eu perguntei ao meu sacerdote: por que nós aprendemos tanta coisa? E quando a própria Bíblia diz que para se chegar a Deus é tão fácil, ele só precisava de um coração aquebrantado, de um coração aberto, de um coração sincero na presença dele. E eu via que isso não precisava, porque era tanta coisa que se criava. As pessoas se cortavam, as pessoas se martirizavam, as pessoas pagavam promessa para isso. Era tanta reza, tanta coisa. E para se chegar a um Deus tão próximo da gente. E eu não entendia isso. Quando foi um dia, eu encontrei um crente, um jovem, mais ou menos de 22 anos, de 1,50 m de altura. E um dia ele me disse uma palavra que até hoje arde no meu coração. E eu não entendi o porquê que eu não bati nele na época. Hoje eu entendo, mas na época eu não entendi. Ele disse: você pode ter coragem para tudo, menos para tirar a sua máscara perante o Senhor. Eu entendia tudo que de respeito à lei, porque eu estava estudando para ser padre, mas eu não entendia aquilo que ele queria dizer. E eu vi que quando Deus me fez a entender, aceitando a Ele como Salvador, é bem fácil estar por trás da máscara da religião. Mas quando você não tem a religião, quando você busca a Deus, Deus mostra que o negócio parece ser diferente. Desde o Velho Testamento, está Deus levantando os profetas e ensinando o povo a buscar a santidade com Deus, a buscar uma proximidade com o Senhor. E o povo sempre buscando ritos religiosos, buscando ritos, dentro da religião, como chegar até Deus. E cá para nós entendemos que a religião nunca aproximou ninguém de Deus. A religião apenas dita regra, a religião apenas te ensina a você maquiar a sua fé. Muitas pessoas, quando entram dentro da religião, elas fazem tudo, elas dão dízimo, elas dão ofertas, elas leem a Bíblia quando mandam ler, elas vestem como mandam vestir, mas muitas das vezes o seu coração passa anos dentro da igreja e não muda, não há um compromisso com o Senhor. Na primeira oportunidade que elas têm em estar só, elas saem da presença de Deus, elas pecam, elas cometem atos tão libidinosos, porque sabe que quando sair dali, a religião vai dizer: olha, sacrifica, porque se você sacrificar, você vai ser sanado a tua vida. Aleluia. Você sabe, não tem problema, o pecado não peca, mas quando você pecar, vai lá e dá oferta. Eu conheço pastores ou pessoas que pregam dentro da igreja do Senhor, mas no banco da sua igreja está sentado lá no último banco uma pessoa que passa a vida à noite se prostituindo, mas no final do dia ela leva lá o seu dízimo, ela leva a sua oferta, ele levanta a oferta, agradece
oferece ao Senhor, santifica e está tudo bem. Sabe o que é isso? Isso é religiosidade. Talvez você diga, irmão, isso existe. Eu não ouvi falar. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que seguem a religião tão assíduo, passam 4 anos dentro da escola de teologia, estudam, conhecem a Bíblia melhor do que eu e você, anos-luz. Quando começam a citar versículos bíblicos, você tem que estar de lado um dicionário, porque você não entende a dicção, parece que não fala a mesma língua que você. A religião muitas das vezes te ensina o que é que o pastor tem que fazer, mas quando Deus chama, meu irmão, a religião fica impactada. Parece que Deus vai lá na roça, traz lá uma pessoa que nem sabe nem ler nem escrever, traz para cá, levanta ele como pastor. Talvez ele não saiba nem ler mosaico, nem quanto livro tem na Bíblia, mas ele tem unção suficiente para chegar para o aleijado e dizer, levanta-te e anda, porque o Senhor hoje te coloca de pé. Eu sei que nessa noite, meu irmão, aqui eu quero pessoas assim, pessoas cheias de fé, pessoas que adoram a Deus em espírito de liberdade. Ele manda a suíte a classe. Do mesmo jeito era Paulo, ou Saulo, como nós conhecíamos. Saulo era um estudioso, um jovem de família rica. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Ele foi ensinado na capital da intelectualidade, dos entendidos, dos sábios, que era Tarso, para quem conhece, era a capital dos entendidos, dos sábios, se é que vocês me entendem. Ele foi educado lá para ser fariseu, para ser o melhor. Quando foi trazido a Gamaliel, os pais deles queriam ter certeza que ele iria ser indicado pelo homem mais sábio de lá. Ele foi trazido a Gamaliel para ver se realmente ele aprendeu direito, para saber se realmente ele havia adquirido a fé suficiente para ser fariseu ou para ser rabino. Todo mundo pensava que quando ele passasse na prova de Gamaliel, ele iria ser o maior sumo sacerdote da religião judaica na época. Todo mundo estava esperando isso. Os seus pais, querido, estavam alegres, esperando que ele fosse aclamado ali, sumo sacerdote. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele dá de conta com um bando de malucos, chamados cristãos, homens que quando abriam a Bíblia, mesmo dentro da lei mosaica, ele dizia, aleluia, que Jesus Cristo, aleluia, quebrava o protocolo da coisa. Parecia que os cristãos eram uma ofensa à lei judaica. O judaísmo dizia que tinha que guardar o sábado. Aí chegavam os cristãos e diziam, olha, Jesus é Senhor do sábado. A religião da época dizia, quando pegava uma mulher em ato de adultério, dizia, essa mulher tem que ser apedrejada. Quando traziam até Jesus, Jesus olhava com um olhar de misericórdia e dizia, aquele que tiver a primeira, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E se a religião acusava a mulher, Jesus olhava para ele e dizia assim, onde estão os teus acusadores? Ela olhava para trás e dizia, não tem ninguém, Senhor. Então vai em paz, porque se eles não te acusam, eu, Senhor, não te acuso. Parecia que eles se sentiam ofendidos, querido. Parecia que a religião, sabe, excluía, sabe, os mais pobres, os menos desfavorecidos. Parecia que Jesus fazia questão de estar lá. A lei dizia que ele tinha que se adorar no templo. Jesus encontra aquela mulher e dizia, olha, não é no monte, não é no templo. Jesus estava explicando para ele assim, olha, para ser adorador, não precisa fazer parte de denominação nenhuma, não precisa ser, sabe, estudioso, não precisa ser isso, precisa ser aquilo, não. Precisa ser o que Daniel falou, olha, o que Joel falou lá no Velho Testamento. Precisa rasgar o seu coração, precisa ter o coração aquebrantado. Para ser adorador tem que andar em sinceridade com Deus. Para ser adorador tem que ter coragem, meu irmão, de abrir a boca e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite. Se tiver, querido, eu te digo, olha, tem vergonha não, deixa Deus te usar, deixa Deus falar, aleluia, através de você, aonde você estiver, no teu trabalho, na escola onde você estuda, na faculdade onde você relaciona com o seu jovem, seja aqui também, mas quando estiverem lá, seja a mesma coisa, porque é isso que o Senhor quer. Tem alguém assim essa noite, querido? Eu quero te dizer, olha, deixa Deus te usar. Aleluia! Glória a Deus. A religião, quando Paulo, querido, ou Saulo chegou lá, deu de cara com esse bando de maluco. E ele, zeloso pela lei, queria mostrar serviço, e ele disse, olha, não aceito. Ele foi ensinado toda a lei mosaica, ele estava na ponta da língua. Ele conhecia os 10 mandamentos, citava ele melhor do que eu e você. Tem alguém aqui que pode
Paulo conhecia, ele entendia, só que ele não conhecia ainda o Deus de amor, o Deus que os profetas pregaram, o Deus que Jesus disse assim: olha, eu vim para cumprir a lei, eu vim para ensinar, não para revogar, mas para ensinar como se deve fazer. Jesus estava querendo dizer que ele não deu a lei para que as pessoas ficassem maquinadas. Ele deu a lei para que quando olhasse para nós ou para o povo judeu fosse exemplo de fé e de santidade. Mas parece que eles pegaram a lei e botaram a lei apenas para justificar os seus atos pecaminosos, porque sabiam que assim que pecasse tinha lei, uma lei que dizia que eles tinham que sacrificar e tudo era sarado. Porém Jesus, a maior palavra para mim que Jesus falou foi quando ele disse: olha, eis que o Senhor está à procura de pessoas que o adorem em espírito, o adorem em verdade. Pessoas que não se escondam atrás da religião ou do pastor ou de ninguém, mas pessoas que sejam adoradores aonde elas estiverem. É bem verdade que nós sabemos que ricos procuram Jesus, negros procuram Jesus, brancos procuram Jesus, etnias procuram Jesus. Mas Jesus só está à procura de um povo. Eu não sei se ele encontra alguém aqui. Se encontrar, querido, se manifesta aí nessa noite. Se você for adorador, deixa Deus te usar. Se você for adorador, meu irmão, se enche. Porque Deus quer que você seja luz. Deus quer que você seja exemplo. Deus quer que você seja, aleluia, cidade brilhosa na escuridão. Deus quer que você seja o sal dessa terra. Deus quer que você seja, meu irmão, o melhor que esse mundo tem. Mas Paulo parece que não entendeu. Ele estava apenas preocupado em mostrar serviço e ser para a família e para aqueles que esperavam aquele zeloso pela lei. Quando um belo dia ele pega a carta entre os sacerdotes, entre os fariseus, entre os doutores da lei da época, e diz: se vocês me derem carta, eu faço igual eu fiz com Estevão. Eu trago todo aquele que não professar a lei mosaica. Eu trago todo aquele que não circuncidar. Todo aquele que não guardar o sábado. Todo aquele que professar que é cristão ou que faz parte, aleluia, do povo que Jesus pregou, eu encarcero ele. E se ele não vier por bem, vai vir por mal. Todo mundo conhece o que Paulo fez. E há pouco tempo, uns anos atrás, eu estudando, aleluia, eu entendi quem era Paulo. Para mim, quando eu ouvia as pregações, eu ouvia entender que quando falava sobre Paulo, sempre chamava Paulo matador, Paulo era ladrão, Paulo era usurpador, Paulo era isso, Paulo era aquilo. Mas quando eu comecei a estudar, eu vi: não, meu, Paulo era estudioso da lei. Paulo era servo da melhor religião da época, que era o judaísmo. Paulo era, sabe, um homem que guardava a lei como ninguém. Quando Paulo dobrava o joelho para orar, Paulo não orava a outro Deus senão a Jeová. Quer que eu fale a verdade? Eu entendi que Paulo era o que havia muitos como Paulo dentro da minha religião. Paulo matava em nome da lei. Paulo era guardador. Paulo não matava à toa, não matava porque ele era ruim. Paulo matava em nome de Deus. Quando eu trago essa mensagem para os dias de hoje, parece que eu vejo muitos como Paulo, pregando lei, pregando doutrinas, pregando coisas que eles mesmos não conseguem viver, e o evangelho verdadeiro, genuíno, deixando de ser pregado. Quando eu vejo uma igreja como essa aqui, de jovens, aleluia, novas, sabe, sem vergonha de deixar o Espírito de Deus usar, sem vergonha de marchar na terra, ou de ficar igual maluco tremendo, porque quem olha não entende. Mas deixa que nós aqui sabemos que é quando Deus quer manifestar aos alvados, ele começa a encher a carne branca, a carne tem que tremer, meu irmão, aleluia. A carne muitas das vezes não suporta quando Deus enche com o seu poder, com o seu Espírito. Imagine, meu irmão, algo que a ciência não consegue explicar. Imagine, aleluia, a força mais poderosa do universo atuando em um vaso pequeno que somos nós, tão frágil, sabe, nós somos tão frágeis que muitas das vezes uma balinha desse tamanho, se entrar no nosso corpo, a gente morre, de tão frágil que nós somos. E comece aí a entender a força mais poderosa do universo atuando dentro de nós. Até parece que o homem diz assim: olha, mas o Espírito é sujeito ao profeta, mas não o Espírito de Deus, meu irmão. O Espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. O seu Espírito, ele é sujeito a você, mas o
o Espírito de Deus aqui, meu irmão, ele não é sujeito a ninguém. Ele usa como ele quer, da maneira como ele quer. Ele fala como ele quiser falar. Ele se dirige a você como ele quiser se dirigir. Dá lugar, porque ele quer fazer coisas grandes na minha e na tua vida nessa noite. Aleluia. E Paulo, ele ficou, sabe, meio sem entender, quando ele vai no caminho e encontra ali o maior, sabe, a pessoa que ele mais perseguia e não sabia. Ele teve um encontro, sabe aquele encontro que você teve? Só que de uma maneira diferente. Talvez aqui muitos estavam na sua casa, talvez muitos aqui estavam no seu local de trabalho. Eu estava dentro de uma festa, vestido de roqueiro, preto do pé à cabeça, calça rasgada, amarrotada, cabelo batido na cintura, tinha orgulho no meu cabelo, irmão. Só Jesus na minha vida. Achava que era um tal, botava a faca na cintura, brigava com 2, 3. Quando foi um dia, o Espírito Santo de Deus falou assim: é hoje. Aleluia. E eu passo de frente a uma igreja, tinha usado droga. E eu digo, hoje eu vou saber se esses crentes têm fé mesmo. Entrei com a mão fechada para dar um tapa na cara do pastor. Quando eu chego na porta, travei. O que é isso, meu Deus? Essa droga deve estar... Essa foi forte. Travei, irmão. Só destravei quando ele disse: ei, vem cá você lá da porta. Deus me manda orar por você. Eu digo: é agora. No primeiro momento que ele botar a mão na minha cabeça, eu tome por cima do pé do ouvido dele. Lá bota em cima do pé do ouvido. Quem foi que disse que eu aguentei estirar o braço? Né? Ele jogou o dedão na minha cara e disse assim: olha, não vai ser hoje, mas você vai ser um vaso, um instrumento na mão do Senhor. Está vendo esses crentes que você passa aí da rua e você chama ele de bode, de joelho para trás? Você vai ser pior do que eles. E eu digo: meu Deus, tem misericórdia. Saí dali bom mesmo, parece que o efeito passou na hora. Depois que o efeito passou, me deu uma crise de choro tremendo, porque é isso que um viciado sente. Quando acaba a droga, querido, a única coisa que ele sente é depressão. A única coisa que ele sente é angústia dentro de si, porque tenta preencher o vazio e não consegue. Sabe o que é que talvez você não saiba? Sabe o que é que faz uma pessoa ir para as drogas? Não é simplesmente a vontade de usar, é querendo preencher, querido, o vazio. Sabe o que é que faz uma mulher se prostituir, entrar dentro de um prostíbulo? Não é nem a vontade do sexo, não. É a vontade de se sentir importante, é a vontade de se sentir querido, é a vontade, querido, de se sentir desejado, de ter as pessoas perto. É isso que faz muitas das vezes. É isso que muitas das vezes entende, querido, quando não, sabe, as pessoas não entendem o que é que faz as pessoas, sabe, fazerem esse tipo de coisa quando não conhecem a Jesus. Porque quando elas conhecem a Jesus, quando alguém prega o evangelho genuíno, sem religiosidade, sem dogmas, sem credo religioso, quando pregam-se a Jesus, parece que essas pessoas se sentem tocadas. Deus vai lá e faz uma obra tremenda. Eu muito fico perturbado quando eu chego em algumas igrejas, tem pastores que dizem: olha, nós temos centro de tratamento, onde nós tratamos a cura não sei do que, da alma, do espírito. Eu não conheço aqui na terra, e me corrijam se eu estiver errado, que pode cuidar da alma e do espírito, que pode ir na divisa entre as juntas e medula, que pode ir, meu irmão, aonde nenhum homem pode ir, tirar da dentro do nosso coração aquilo que nos traz dor, aquilo que nos traz agonia, tirar o coração de pedra, restaurar e colocar um coração de carne, um coração voltado para as coisas divinas, um coração, meu irmão, sabe, quebrantado. Eu só conheço um, e esse é Jesus. E se você quer isso também, meu irmão, abre a tua boca, fala a Deus aí, porque você também tem essa cirurgia. Deus fez isso em você. Aleluia! Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque quando eu olho pessoas assim hoje, eu sei que essas pessoas não precisam mais de cocaína, aleluia, para se sentir importantes. Eu vejo que essas pessoas não precisam mais de maconha para se sentir o tal. Eu vejo que pessoas aqui não precisam mais ir para bares para se prostituírem, para se sentir importante, porque um dia tiveram um encontro com o Senhor, e hoje elas são alegres, hoje elas louvam, hoje elas adoram, hoje elas são, queridos, você olha no semblante deles e diz assim: hoje eu tenho Cristo na minha vida, eu não preciso mais disso. Isso sabe o que é? Não é a religiosidade que traz, não. Isso é só o Espírito Santo do Senhor. Isso é uma cirurgia feita por Jeová Jireh. Isso é só Jesus, meu irmão.